Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da GT Coriarte. Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a ferramenta Transparência e vou te mostrar como criar uma montagem utilizando alguns recursos dessa ferramenta. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, clique aqui no botão para se inscrever e se você gostar do vídeo, deixe também seu like. Bom, e para começar eu vou criar aqui um fundo, eu vou colocar uma textura de fundo para que a gente possa ver aqui como funciona a transparência em um objeto. Então eu vou clicar aqui no botão importar, eu tenho aqui uma textura na área de trabalho, vou dar um duplo clique sobre ela, vou clicar aqui na página, vou arrastar aqui para aumentar o tamanho e vou clicar aqui no ângulo de rotação, vou digitar 90 e pressionar Enter para girar. Vou dar um duplo clique na ferramenta retângulo para criar um retângulo aqui do tamanho da página. E agora eu vou clicar na ferramenta seleção, vou selecionar aqui a textura, pressionar P para centralizar na página, pressionar Ctrl End para enviar para trás. Agora eu vou clicar em objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Vou dar um clique aqui dentro do retângulo para colocar a textura aqui dentro. Agora eu vou clicar com o botão direito no X para remover o contorno. E agora eu vou criar um elipse aqui na página. Vou clicar aqui na ferramenta elipse. Vou arrastar segurando o Ctrl para que ela fique com a mesma largura e altura. Vou pressionar P para centralizá-la. Vou clicar aqui na cor preta para preenchê-la de preto e clicar com o botão direito no X para remover o contorno. Agora eu vou aplicar uma transparência aqui nesta elipse. A ferramenta de transparência ela pode ser utilizada para aplicar transparências tanto em objetos vetoriais criados aqui no Corel, como também em imagens de bitmap. Neste caso, nós vamos aplicar aqui no vetor. Então, para isso, nós vamos clicar aqui na ferramenta Transparência. Quando nós clicamos aqui na ferramenta Transparência, vai aparecer aqui na barra de propriedades as opções aqui. Caso a sua barra de propriedades não esteja aqui, você pode exibi-la clicando em Janela, Barra de Ferramentas e Barra de Propriedades. Como a minha já está exibida, então nós vamos aplicar aqui. Nós temos esta segunda opção que é a Transparência Uniforme. Lembrando que para aplicar os efeitos, o seu objeto ele precisa estar selecionado. Então, caso o seu não esteja, você precisa clicar na ferramenta Seleção e selecioná-lo. Neste caso, meu objeto já está selecionado. Então, vamos voltar aqui na ferramenta Transparência. E aqui nós vamos clicar na Transparência Uniforme. Clicando aqui em Transparência Uniforme, vai aparecer aqui os controles. E aqui você pode definir aqui a quantidade de transparência que você quer. Repare que aqui também nós temos este mesmo controle. Ele está aqui em 50. Nós podemos aumentar ou diminuir. E também podemos digitar aqui a quantidade que a gente quer e pressionar Enter. Da mesma forma, aqui em cima nós podemos digitar aqui o valor de transparência que a gente quer colocar no nosso objeto. Aqui ao lado, nós temos esta outra opção que é a transparência de fonte. Eu vou clicar aqui em transparência de fonte. Repare que a transparência de fonte ela vai aplicar uma transparência com uma gradação. Então, repare que apareceu aqui estas linhas. E aqui nós temos este primeiro quadrado preto, que é o ponto inicial. E este último quadrado branco, que é o ponto final. Se você clicar aqui neste quadrado preto, ele vai mostrar aqui a quantidade de transparência, está em 100. Então ele está 100% transparente aqui no início. E se a gente clicar aqui no ponto branco, você vai ver a quantidade de transparência, ele está 0, ou seja, está totalmente sem transparência aqui no final. Então a gente pode ajustar aqui nos controles, repare. A gente agora colocou um pouco de transparência aqui no final. Se a gente clicar no ponto preto do início, a gente pode também ajustar a transparência. Repare que a gente diminuiu. Então você pode controlar por aqui a quantidade de transparência
que você quer no ponto inicial e no ponto final. E aqui no meio nós temos este controle que serve para definir aqui o meio aqui entre a gradação aqui da transparência. Então, se a gente arrastar aqui para o lado esquerdo, a gente vai colocar o meio nessa posição. Se a gente arrastar para o lado direito, a gente vai colocar aqui o meio da gradação da transparência. Outra opção que nós temos aqui também é de arrastar esta transparência. Então, se a gente clicar aqui nesta seta, exatamente aqui, e arrastar, nós podemos controlar aqui a posição que a gente quer deixar aqui a nossa transparência. E caso a gente clique aqui no quadrado e arraste, nós podemos girar aqui, mudando o ângulo. E também podemos, vou pressionar Ctrl Z para desfazer, e também podemos arrastar aqui para diminuir ou aumentar aqui o tamanho aqui do nosso gradiente de transparência. E aqui nós temos aqui também esta bolinha branca, que a gente pode também girar para mudar aqui o ângulo. Outra opção aqui muito interessante que a gente tem seria aqui o tipo de transparência. Nós colocamos aqui uma transparência linear, certo? Então ela está fazendo aqui uma transparência com um gradiente em linha reta. Mas nós temos aqui também a opção de colocar uma transparência de fonte elíptica. Eu vou arrastar aqui a seta para colocar no meio, que você possa ver. Então repare que ele fez aqui de forma elíptica. A gente pode também controlar aqui esta quantidade de transparência, clicando aqui nos quadrados e mudando aqui a quantidade para aplicar aqui um efeito diferente, dependendo da sua necessidade. Então, também no outro quadrado nós podemos clicar e aplicar de forma diferente. Por exemplo, a gente pode começar aqui com o valor de 100, vou clicar no final, e a gente pode diminuir aqui e terminar com o valor de 0. Então ele vai começar aqui totalmente transparente e vai terminar totalmente sem transparência. Então você pode ajustar aqui de acordo com o seu projeto. Outro tipo de transparência que nós temos aqui é a transparência de fonte cônica. Ele vai fazer aqui em forma de cone, um cone visto de cima. E nós temos aqui também a transparência de fonte retangular. Ele vai fazer aqui de forma retangular. Agora, nós também temos outras opções aqui, como a transparência padrão de vetor. Nós temos aqui a transparência padrão de bitmap e a transparência de padrão de duas cores, que você pode utilizar aí também e modificar de acordo com o seu projeto. Eu vou clicar aqui na opção sem transparência, para que ele volte aqui e fixe sem a transparência. E outra opção que nós temos também dentro da ferramenta transparência são aqui os modos de mesclagem. Então aqui nós temos aqui modo de mescla. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter todas estas opções. O que são o modo de mesclagem? O modo de mesclagem é a forma com que o objeto ele vai se misturar com o objeto que está abaixo dele. Então aqui normal, ele vai ficar aqui sem nenhuma mistura, né? E a gente tem várias outras opções aqui. Então se você for clicando aqui em cada uma, você vai ver que o objeto de cima vai se misturar com o objeto de baixo. Então existem várias opções aqui que você pode testar e elas vão variar de acordo com os seus objetos, de acordo com as suas imagens e as cores de cada uma. Você pode testar aqui para aplicar aqui vários efeitos. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta seleção, vou pressionar delete e agora nós vamos criar aqui uma montagem com alguns destes recursos. Então eu vou clicar aqui no botão importar. Eu tenho aqui algumas imagens, eu vou importar aqui primeiramente a imagem dos espinhos, vou dar um duplo clique, vou clicar aqui na página e vou ampliar aqui a minha imagem, deixar ela aqui maior e vou posicionar aqui
na página. Agora eu vou enviar esta imagem para trás, vou pressionar Ctrl End e vou colocar ela aqui dentro deste retângulo. Então vou clicar em Objeto, montar em Power Clip e clicar em Colocar dentro do recipiente. Vou clicar aqui no retângulo e pronto. Agora eu vou importar mais duas imagens, vou clicar aqui em Importar. Vou arrastar para selecionar aqui o leão e o cordeiro e vou clicar em Importar. Vou dar um clique e mais um clique e vou aumentar aqui estas imagens. Então, este recurso pode ser muito bem aplicado desta forma, criando aqui uma interação. Aqui a gente vai montar uma gradação aqui entre os dois animais, para que a gente forme aqui uma nova imagem, né? Um rosto único aqui com estes dois animais. Então eu vou clicar aqui na ferramenta Transparência, com a minha imagem aqui do cordeiro selecionado. Vou clicar na ferramenta Transparência e vou arrastar aqui. Eu gosto de arrastar segurando a tecla Ctrl para que ele fique exatamente na horizontal ou na vertical, por o caso. Então vou segurar aqui o Ctrl e arrastar mais ou menos desta parte para o lado. Repare que ele fez aqui uma transparência gradiente linear. Outra forma também que a gente tem de aplicar a transparência, segurando e arrastando. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta Seleção e vou arrastar aqui para colocar aqui em cima. Vou ajustar aqui com as setas do teclado. E posicionar aqui a minha imagem. Pronto. Então repare que aqui a gente já tem a nossa montagem aqui dos animais. Agora eu vou aplicar uma transparência de forma elíptica aqui nesses dois animais. Para isso eu vou ter que unir estas duas imagens. Uma forma que a gente pode utilizar para unir estas imagens e tornar uma só, a gente pode fazer o quê? Selecionar aqui as duas imagens e convertê-las em bitmap. Então vou clicar em Bitmaps e clicar em Converter em Bitmap. Aqui eu vou clicar em OK e pronto. Agora nós temos uma única imagem. Então vou clicar aqui fora, se a gente arrastar, repare que agora esta é uma imagem única. Então nós aqui juntamos as duas imagens formando uma única imagem. E agora eu vou clicar na ferramenta Transparência. Vou selecionar aqui Transparência de fonte. E aqui eu vou posicionar aqui ela arrastando aqui pela seta preta e posicionar aqui o centro aqui no meio dos animais. Agora eu vou diminuir aqui, vou segurar o Ctrl e arrastar para diminuir. Vou diminuir aqui em cima também. Repare que ele está fazendo uma transição e está começando 100% transparente. Eu vou clicar aqui no quadrado preto e vou diminuir aqui e deixar 0 para que ele fique sem nenhuma transparência aqui no início. E vou clicar no quadrado do final e vou aumentar e deixar 100 para que ele fique totalmente transparente aqui no final. Agora eu vou colocar aqui a transparência de fonte elíptica. Repare que ele está aplicando aqui a transparência linear. Então eu vou clicar aqui em transparência de fonte elíptica. Vou arrastar aqui para posicionar no meio. E vou aumentar aqui. Então repare que ele está daquela mesma forma. Vou clicar aqui no quadrado preto e vou diminuir e deixar em 0. E vou clicar aqui no quadrado branco e vou aumentar e deixar em 100. Então ele vai começar aqui com a transparência em 0, ou seja, sem transparência, e vai terminar aqui 100% transparente. Eu vou ajustar aqui o controle do centro da transparência mais para o final, para que ele fique
menos transparente aqui no meio. E agora já está pronto. Vou clicar aqui na ferramenta seleção e vou arrastar aqui o controle para aumentar o tamanho aqui da minha imagem. Vou posicionar aqui no meio. E agora eu vou colocar esta imagem dentro do retângulo também. Então vou clicar em Objeto, Power Clip e colocar dentro do recipiente. Aqui embaixo vou dar um clique e pronto. Ele foi colocado. Agora eu vou dar um duplo clique para entrar aqui dentro e nós podemos colocar um modo de mesclagem também. Eu vou clicar aqui na minha imagem e nós vamos clicar aqui na ferramenta Transparência e vou aplicar aqui também um modo de mesclagem. Vou clicar aqui e vou colocar aqui o modo Subtrair. Repare que ele vai aplicar um efeito misturando a imagem com o objeto que está atrás. Vou clicar aqui para finalizar a edição e pronto. Outra forma que a gente pode aplicar também a transparência em textos. Então vou clicar aqui na ferramenta Texto. Vou clicar aqui para digitar um texto. Vou digitar aqui o meu texto. Vou clicar aqui na ferramenta Seleção. Vou escolher aqui uma fonte para o meu texto também. Vou colocar aqui a fonte Montserrat Extra Bold. E vou colocar aqui um tamanho. Vou colocar aqui 50. Ou grande, vou colocar 70. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em Texto. Propriedades do texto para ajustar aqui o meu texto. Vou colocar aqui o espaçamento em 75. E vou colocar aqui o alinhamento horizontal aqui no centro. Vou pressionar P para centralizar. Vou segurar o Ctrl e arrastar o meu texto para baixo. E pronto. Agora eu vou colocar um modo de mesclagem aqui no texto também. Então eu vou clicar aqui na ferramenta Transparência. E aqui nós podemos aplicar um modo de mesclagem. Eu vou clicar aqui. Nós vamos selecionar aqui alguns modos de mesclagem. A gente pode testar cada modo de mesclagem aqui para que a gente veja qual fica melhor. Então repare que se a gente der um zoom, eu vou clicar aqui na ferramenta Zoom. Vou arrastar aqui. Então olha só, a gente colocou aqui o modo de mesclagem escurecer cor. Repare que ele ficou com esta aparência. Ele misturou aqui o texto com a imagem de trás e deu este efeito aqui bem legal. Eu vou dar um duplo clique para voltar o zoom. Vou clicar na ferramenta Seleção, clicar fora. Então veja que com esta ferramenta de transparência, utilizando ali a transparência e os modos de mesclagem, a gente pode criar várias montagens, né? E criar vários efeitos diferentes aplicando ali nos nossos trabalhos. E aqui a gente poderia utilizar, por exemplo, para criar uma capa de livro, um cartaz ou um outro projeto aplicando estes efeitos. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje sobre a ferramenta Transparência. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, quer ver mais conteúdos como este, com dicas no Corel, se inscreva aqui e ative as notificações. E a gente vai ficando por aqui. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.